nós celebramos essa solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A realeza de Cristo, ela precisa de um processo de transcendência da nossa parte para que nós possamos compreendê-la. A realeza de Cristo não se encaixa nos moldes da realeza ou das realezas que nós temos pelo mundo afora. A realeza de Cristo, ela se dá no coração dos homens. E a realeza que nós olhamos em nossa sociedade se dá no acúmulo de poder, de riquezas, de bens. Mas a realeza de Cristo, ela acontece e se dá plenamente no coração dos homens. Nós vamos, nessa liturgia, perceber como que esta realeza de Cristo se dá, se apresenta para todos nós. E o grande convite é justamente compreender isto e reafirmar para nós e para a nossa vida que nós somos propriedade de Deus, que Jesus é o nosso Rei e que nós acolhemos o seu reinado. Bom, naturalmente não seria diferente. A liturgia nos faz uma pergunta acerca da realeza de Cristo, nos questionando assim: como é a realeza dele? Essa é a pergunta que a liturgia nos faz e nos responde com os textos e as orações, as preces, né? Toda essa liturgia, ela é uma resposta a essa realeza de Cristo e ao seu reinado. A primeira leitura, né, que nós escutamos, ela nos ajuda a compreender um elemento muito importante na história da humanidade. O livro de Samuel vai nos ajudar a compreender a história dos reis de Israel, de modo muito específico a história de Davi. E olha que coisa interessante, né? Porque nós vamos percebendo que Israel vai passando por um processo histórico, e a história, ela é assumida, ela é discernida, iluminada naturalmente por Deus, e as decisões são tomadas. Então Israel, quando começa ali, a partir daquele grupinho, né, daquela promessa que Deus faz a Abraão, eles não tinham a mínima ideia de que chegariam onde chegaram. E aí, por isso que é importante a história ser iluminada por Deus, pela palavra de Deus. Por isso a importância dessa história ser refletida e as decisões serem tomadas. Então, nós temos essa bonita oportunidade nessa noite de perceber como a história de Israel vai sendo construída. Nós sabemos que das 12 tribos, e depois vieram aqueles que sucederam os pais fundadores das 12 tribos de Israel, e o livro de Números nos ajuda a perceber isso. Posteriormente vieram então os anciãos, que ocuparam o lugar dos pais fundadores das 12 tribos. Mas Israel começou a olhar a história dos povos vizinhos, então disse assim: não, agora nós não queremos mais ancião, não queremos mais coordenadores em cada tribo, nós queremos agora o rei. E então elege Saul, escolhe Saul, e naturalmente aparece Davi também nesse processo. Mas a escolha de Davi, ela é diferente, porque o povo se reúne após a transição de Saul, que não era muito certo da cabeça, era meio ciumento, muito invejoso, né? Mas era ciumento acima de tudo. Tinha um ciúme danado por Davi, não era brinquedo, né? Saul perseguia Davi, tinha um temperamento muito descontrolado, a ponto de várias vezes tentar matar Davi, para Davi não ocupar o lugar do trono. E Davi não queria nada disso, né? A história é muito interessante. Mas o que é bonito é que o povo, após naturalmente a morte de Saul, o povo vai então ao encontro de Davi e escolhe Davi como rei. O povo que escolhe. E a primeira mensagem do povo bonito é que quando o
da unidade, a gente percebe a beleza e a boa intenção de Deus. Hoje, e também ao longo dessa nossa caminhada, mas hoje principalmente, a gente experimentou algo muito bonito nas Santas Missões. Um povo que se reuniu e a gente pôde perceber a alegria da face de Deus, né? A alegria do anúncio, a alegria do ir e a alegria do encontro. Então, quando o povo se reúne por um bom e belo propósito, nós conseguimos ver a face de Deus. Mas a mensagem importante é que Davi já é um ensaio para aquele que é o nosso rei por excelência, Jesus Cristo. Davi era muito dado e aberto ao diálogo, uma pessoa muito compreensível, uma pessoa muito justa. Nosso Senhor carrega isso. Davi já é um ensaio, e aí a gente vai percebendo qual é o conceito de rei. E falando da realeza de Cristo, nós vamos então tirar dois títulos muito belos que as leituras hoje nos apresentam. A carta de São Paulo aos Colossenses nos apresenta primeiro o Rei da Paz e, naturalmente, o Evangelho nos apresenta o Rei do Amor, não é? Dois títulos cristológicos muito bonitos. Vamos então para esse primeiro título, o Rei da Paz. Quando e por que se necessita, digamos assim, de um Rei da Paz? Nós sabemos que a história da humanidade, Deus cria o ser humano e ali, naquele processo, Deus e o homem são amigos. Eles eram amigos, caminhavam juntos, eram amigos, tinham contato. E eis que então o pecado rompe essa amizade. Então a carne humana, a humanidade e a divindade, parece que há um certo distanciamento. E todo o esforço de Deus é de reunir essa amizade perdida. E quando Nosso Senhor entra na história humana, ou seja, quando recebe a carne humana, a humanidade e a divindade se unem novamente. Aqui é um mistério bonito da unidade. Agora, o mistério belo da salvação, da reconciliação, se dá no alto da cruz. No tempo de Jesus e no Antigo Testamento, tinha uma grande sala, eu acho que eu já até disse isso, mas tinha uma grande sala chamada propiciatório. E o que era essa grande sala? Era a sala onde os animais naturalmente eram imolados, colhia-se o sangue dos animais e aspergia na sala e sobre as pessoas. Era um rito de expiação, para extirpar, tirar o pecado. E olha a sacada de São Paulo, olhando o mistério da salvação de Jesus Cristo. São Paulo vai dizer, de fato, Deus quis habitar, no caso, em Cristo, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu. Olha que mistério bonito. Cristo reconciliando todos nele. E aí, aqui, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Olha, não há mais a necessidade de sacrifícios de animais. Não há mais a necessidade de colher sangue de animais. Por quê? Porque isso se deu no mistério da cruz. Cristo, então, com o seu sangue derramado, ele então reconcilia. E então é o Rei da Paz. Este é o primeiro título, muito bonito, cristológico. Rei da Paz, ou seja, une Deus novamente ao ser humano. A humanidade e a divindade habitam no único espaço, em nosso corpo habita a divindade doada no mistério do batismo e também a nossa humanidade que recebemos pelo fato de termos nascido. E sabe, meu povo, uma primeira mensagem bonita? Este Rei da Paz, ele precisa estar sempre diante de nós. Ultimamente a gente assiste algumas cenas muito lamentáveis na história da humanidade, principalmente com esta sociedade da técnica, da tecnologia, onde a gente percebe que
as ideologias que vão ingressando, e principalmente nos espaços eclesiais, essas ideologias elas vão entrando sorrateiramente e vão desconstruindo esse conceito de rei da paz. A gente assiste hoje uma humanidade tão violenta, a gente assiste hoje uma humanidade tão marcada por essa divisão, a gente assiste uma humanidade tão extremista, e a gente, o que parece que mais escandaloso e pior é a gente se deparar diante de cristãos que estão na mesma onda. Bom, nós somos seguidores do Rei da Paz, mas a nossa postura parece que é a contramão de tudo isso. E precisa de um parâmetro para a gente poder entender o nosso papel. Bom, tudo aquilo que destoa este elemento bonito da paz, dessa amizade e unidade com Deus, precisa ligar um sinal de alerta em nós. Bom, precisamos dizer, isso é uma ideia, isso é uma ideologia, isso não nasce do coração de Deus, isso não nasce do Rei da Paz, isso não vem de Deus. Bom, é preciso ter um parâmetro, é preciso colocar isso no centro de nossas vidas. Depois, o segundo título, o Rei do Amor. Olha que coisa bonita. São Lucas coloca na cena da paixão os chefes, e naturalmente são aqueles que nós poderíamos olhar como a figura da justiça, o rei da justiça, os chefes, mas não são justos. Coloca de um lado um ladrão que pensa como aqueles chefes e que tem uma cabeça muito da terra, muito daqui de baixo, e coloca do outro lado a imagem de outro ladrão, aquele que tem a cabeça e o coração do alto, que mesmo olhando sua história marcada certamente por muitos pecados, por muitas contradições, não ficam lamentando e nem querendo voltar para a sua antiga história, mas pense no alto. E olha aqui a segunda mensagem bonita. Nosso Senhor, e aí a gente imagina, não é tão romântico como a gente talvez pensa que é hoje, de colocar o joelho no chão e etc e tal. Nosso Senhor estava sofrendo. A gente precisa colocar na mente e no coração que Nosso Senhor tinha pregos no corpo e a carne rasgando, e os nervos no extremo da dor, do limite humano, depois de ter sofrido e padecido aquele calvário. Não era brincadeirinha, não era ajoelhar no livro, nem é ficar de joelho para rezar no livro. Não estamos falando disso, nós estamos falando do extremo da dor. E olha a coisa bela e bonita, mesmo lá no alto da cruz, o coração é capaz de amar, é capaz de amar aqueles que querem ser acolhidos. E eis, meu povo, esse segundo elemento bonito para a nossa caminhada de fé, para a gente não perder de vista a realeza de Cristo. Se a gente não conseguir desconectar o nosso coração dessa realidade presente, a gente não entende nem abraça a realeza do nosso Senhor. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma ideologia, e a gente precisa colocar isso no nosso coração. Não é uma ideia, é uma pessoa que viveu tudo aquilo que Deus quis. E eis talvez esse nosso bonito convite. Olha, nós seremos chamados de seguidores de Jesus se em nosso coração residir os mesmos sentimentos de Jesus. Olha, no extremo da dor é capaz de amar. Olha, no extremo da dor é capaz de reconciliar. Não é outra coisa. E para finalizar, o reinado de Deus é o terceiro e último ponto. O que é esse reinado de Deus? Guardemos o conceito. Reinado de Deus é Deus reinando no coração humano, Deus reinando no coração dos homens. É isso que significa reinado de Deus. E olha, nós devemos agora nos perguntar:
Senhor, no meu coração, tu reinas. Senhor, no meu coração existe outro rei. Senhor, no meu coração existe um outro reinado que não seja o vosso. E para finalizar, que este ano litúrgico que nós celebramos, nós conseguimos deixar com que o reino de Deus e o reinado de Deus acontecesse em meu coração. Ou este ano passou como mais um ano litúrgico. Vamos concluir essa reflexão com uma oração, pedindo ao Senhor da seguinte forma: Senhor, este ano eu consegui permitir que tu reinasse neste mundo, e eu cheguei até aqui com a tua graça, mas me conceda que no próximo ano tu possas reinar ainda mais no meu coração.